falar. Então, vocês podem ficar aparecendo no vídeo pra mim, tá? Que eu gosto. Gosto de ver vocês. Vou fechar os olhos De aqui. vez em quando eu vou ter que não aparecer, que eu tô no trabalho. Mas eu Tá vou bom. achar algum lugar calmo aqui. E hoje minha voz tá um pouquinho melhor. Hoje ela tá saindo. Que bom, Rafa, que você Desliga tá aqui. melhor. A Rafa tá no trabalho. A Rafa é enfermeira, né, Rafa? Então, muitas vezes ela tá de plantão, né? Enquanto a gente tá nos estudos, mas ela tá acompanhando a gente. Rafa, obrigada por estar aqui. E, enfim, vamos orar, meninas. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque a gente está aqui para estudar a tua palavra. Senhor, abra a nossa mente, abra os nossos olhos para que a gente possa ver, Pai, a tua beleza, para que a gente possa ver o teu caráter, para que a gente possa entender, Pai, porque Jesus veio ao mundo, quem ele veio revelar, que a gente possa entender, Pai, através da vida de Jesus como um homem, que o Senhor é bom e que o Senhor nos ama, mas de forma não superficial, Pai, mas profunda e completa. Que esse amor que a gente possa ver possa nos constranger e a partir disso a gente se renda completamente, Pai, aos seus pés. Te pedimos e agradecemos. Por Jesus, amém. Olha só, então eu mandei para vocês perceberam que eu mandei 3 capítulos, né, para a gente ler. O livro de Marcos, ele não vai estar falando muito aqui no começo sobre o nascimento de Jesus. Ele já vai direto, né, para as ações de Jesus no ministério, de quando ele já estava mais velho. Então, por isso, a gente vai começar com os outros evangelhos. Eu vou aqui compartilhar a tela para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aí, estão vendo, né? Deus conosco. Esse era o significado de Emanuel. Semana passada a gente falou um pouquinho do conflito que começou no céu. Por que que de fato, né, eu fiz algumas perguntas para vocês, por que que de fato Jesus, ele se fez homem? Por que que ele nasceu como um bebê? Por que ele teve 30 anos para daí começar o ministério? Falei um pouquinho do que aconteceu no céu, né? Da rebelião que começou com esse anjo, que um dia foi perfeito, um dia foi completamente feliz, mas por conta do egoísmo, por conta da exaltação própria, ele quebrou a harmonia dos céus. E aí envolveu a raça humana no meio desse grande conflito. Só que um mistério muito antigo foi revelado. Jesus tinha um plano, Deus Pai tinha um plano. E esse plano era, apesar de eu dar um livre-arbítrio para o ser humano, apesar de eu saber o que vai acontecer com a humanidade, eu vou prover um meio para resgatá-los e religá-los com o céu. Essa promessa, então, meninas, finalmente se cumpre nesse momento. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando agora. E não tem como não começar esse estudo não lendo, gente, João. Né? É legal vocês, quando forem estudando, eu mando os capítulos para vocês, porque vocês vão ver como Marcos aborda, como Lucas aborda, como Mateus, né? E João. Você vai ver que cada um, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trabalhar num aspecto específico, né? De revelar alguma característica do caráter de Deus. E João, ele trabalha isso de uma forma muito linda. Que ele diz assim, olha só, quero que vocês acompanhem comigo aqui na leitura. Se vocês tiverem a Bíblia, abrem aí para ler comigo, tá bom? João, capítulo 1, verso do 1 ao 5, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Então, peraí, gente, quando a gente olha para Deus, a gente tem Deus Pai, Deus Filho. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por meio de Jesus. Jesus era aquele pelo qual Deus criava todas as coisas, né? Então, nessa dinâmica, né? Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um, ele desempenha um papel. E Cristo, ele está aqui, como por ele todas as coisas foram criadas. O livro de Colossenses, até tem
o capítulo 1, verso 16, diz assim: pois por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amiga Aline pediu se eu tô lendo a King James. Amiga, infelizmente eu não tô lendo a King James, porque eu falei pra vocês da batalha da Bíblia aqui em casa, né? Que o meu marido gosta da King James e ele dá estudo no mesmo horário que eu. Então ele tá com a King James e eu tô com uma velhinha aqui minha. Essa daqui, ela é Almeida, ela é a ARC. Quer ver? Deixa eu só ver. Não, essa daqui é Almeida Contemporânea Revisada. Só que essa Bíblia, ela já é de estudo mais antiguinha. Então, eu tenho algumas correções, porque eu coloquei, por exemplo, aqui, o verso que não que tá um pouquinho diferente, eu coloquei o comentário da King James do lado. Então, eu vou. O que tem alguma alteração mais significativa, eu vou pegar da King James aqui. Alguém levanta a mão? Pode falar, amiga Aline. Amiga, não, desculpa o corte, é porque eu vou abrir a sua versão no celular, porque eu tô lendo na NVI. Achei que você tava lendo na King James. Ah, tá bom, tá bom. Desculpa, eu vou falar para vocês quando eu tiver. Mas por enquanto eu vou estar usando essa. Quando eu for pro Brasil, acho que eu vou ter que comprar outra King James, gente. Eu nunca vi uma Bíblia tão disputada como essa King James. E olha que tem várias aqui, tá? Mas essa é disputada. Eu quero comprar uma menor, porque a minha de estudo eu não levo, né? E eu tenho pena de rabiscar ela. Eu também tenho pena de rabiscar outra. Menor. Sim, sim, vale a pena ter uma. E tem uma mais fininha, né? Depois eu vou mandar o link para vocês no grupo. Mas continuando, meninas, olha só. No verso 9 e 14, a Bíblia segue dizendo assim: a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Peraí, o Criador de todas as coisas veio para o mundo e o mundo não o reconhece. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. No entanto, a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Sabe aquele papo que o povo diz lá? Não, porque os filhos de Deus casaram com os filhos dos homens, e daí ficam falando que foram os anjos que teve, né, relações com a humanidade, e aí criaram esses seres todos diferentes. Gente, toda toda besteira que está dizendo aqui. Você pega a própria Bíblia para explicar quem são os filhos de Deus. A Bíblia fala que o Senhor deu poder para aqueles que creem, sejam chamados, sejam feitos filhos de Deus. É poder. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E só aqui para o 18, o verso 18 já vai dizer assim: ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Esse verso aqui, às vezes a gente passa ele meio batido, meninas, mas a palavra de Deus diz que ninguém nunca viu a Deus o Pai, só o Deus unigênito. Então, peraí, todas aquelas manifestações que a gente vê de Deus Pai no Velho Testamento era quem, gente? Era quem? A Bíblia está dizendo, ninguém viu o Pai. Mas peraí, mas a Bíblia fala que Moisés falou com Deus na sarça ardente. Quem que estava na sarça ardente? Jesus. Quem estava no Monte Sinai, gente? Se manifestando? Jesus. Vocês estão entendendo? Eu falei para vocês que aqui nesse estudo a gente ia começar a amarrar algumas pontinhas. E aqui começa uma delas, que eu tinha dado um spoiler para vocês lá nos estudos de Gênesis e Isaías. Então, a palavra de Deus fala que o Verbo se fez carne. E é interessante que a palavra nos diz que ele vem para revelar o caráter, ele vem para revelar quem é o Pai, que é um Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras, grande em beneficência e verdade. Esse é o nosso Deus. A gente tem uma oração de Jesus no capítulo 17, dizendo assim: olha, para que o amor que me tens amado esteja neles e que eu neles esteja. A Marcinha comentou assim: então Jesus está desde sempre. Às vezes eu fico confusa. Sim, Marcinha, sim. Por que que é importante a gente entender?
esse verso aqui, né? Desde sempre Jesus teve. Às vezes a gente tem uma ideia de que era o pai no começo, e aí o filho aparece no cenário depois, né? E aí a gente tem até dificuldade de entender o caráter de Deus Pai. Parece que é outro Deus, né, no Antigo Testamento. Mas quando a gente entende aqui esse verso, no que ele quer dizer na sua plenitude, que ninguém viu o pai senão o filho, então peraí. Todas as manifestações que eu tenho do filho, de Deus no Antigo Testamento, era o filho se manifestando. Então, peraí. Então, quando o Senhor fala assim, faça um tabernáculo do jeito que eu tô te mostrando, porque eu vou habitar no meio de vocês, e a gente tinha a manifestação, né, de Deus, achei que nasce manifestando ali, quem estava se manifestando? Então, a gente vê Jesus se manifestando desde o começo. Esse mesmo Jesus que tá se revelando agora no Novo Testamento. E é bem interessante porque na minha cabeça vem mais ou menos assim. Deus, ele quer se revelar para o homem, ele quer salvar, ele quer mostrar que ele ama o homem. Mas assim como a gente tem dificuldade, às vezes, de ler o Velho Testamento e ver esse Deus de amor, o povo lá de Israel, eles tinham dificuldade de entender, né? Cabeça dura. O ser humano tem uma coisa que não muda, a gente é cabeça dura. E o Senhor, então, ele fala assim: não, peraí, eu vou me revelar. E aí você vê os milagres, as manifestações, né? O mar se abre e eles ainda não entendem. Vão, né? Tem conflitos, Deus protege, Deus para o sol, Deus volta o sol, mas ainda eles não entendem. E aí Deus fala assim: eu vou me fazer como um deles. Eu vou me tornar como um deles. Quem sabe, então, agora eles não vão entender, porque quando o Senhor se manifesta no Sinai e era para todo o povo ir falar com Deus, eles falam o que para Moisés? Moisés, vai você, fala você no meu lugar, depois você vem e conta o que ele falou. Eles tinham medo, gente. Eles tinham medo. E agora Deus se faz homem para falar, olha, cara a cara com a humanidade. Para agora sim revelar todos aqueles ensinos, né, que o Senhor tinha trazido para o povo de Israel, que era para eles estarem pregando, né, ao redor do mundo todo, mas que por tradições humanas, por egoísmo, por orgulho, o sentido do evangelho foi se distorcendo. Olha só, a Aline comenta assim: Gênesis diz, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É isso mesmo, tá no plural. No original, ele tá no plural também. Então, olha só, meninas, quando a gente parar para pensar, né, no nosso mundo, tão pequenininho, você já viu aqueles vídeos que vai aparecendo, o tamanho que é a Lua, o tamanho que é a planeta Terra, daí vai aparecendo os outros planetas, aí o tamanho que é o Sol, e aí as outras estrelas que o mundo que a humanidade já encontrou, né? E aí você olha assim, em comparação com a Terra é um grãozinho de areia. Gente, esse planeta tão pequenininho no meio do universo, tão grandioso, na verdade, vai ser um livro de estudo de todo o universo para toda a eternidade, de quão maravilhoso é o caráter e a graça do nosso Senhor, né? Olha que mistério, o amor que redime. Esse tema, esse assunto, né, de justiça e misericórdia ao mesmo tempo, é um assunto que os anjos têm interesse de estudar. Um assunto que para nós devia ser ainda mais importante, mas que tantas vezes é deixado de lado, é deixado como um segundo plano. Então, a palavra de Deus nos mostra que existe uma lei da vida. Sabe, vocês já ouviram falar da lei da vida? Tem várias leis que regem o universo, né? A lei da física, se para pensar leis da saúde, enfim. Quando a gente olha para a natureza, existem várias leis, mas é que eu quero dizer para vocês, hoje existe uma lei da vida. Porque quando Deus ele criou o nosso mundo, o caráter dele se revelava nas obras da criação. Imagina o mundo perfeito, né? O jardim do Éden, né? As frutas, as flores, os animais, gente, tudo refletindo o perfeito caráter do Senhor. Então, foi pela mão de Cristo que todas as coisas foram estabelecidas. Salmos vai falar assim: olha, seu é o mar, pois ele o fez. Salmos 95:5. Todas as coisas foram feitas por meio dele, como eu li em Colossenses para vocês, 1:16. Então a gente olha para a Terra, e agora eu quero que vocês, né, às vezes a gente tão despercebidas, tão desatentas por conta da correria da vida, mas olha as aves do céu, né? Você vê que não existe nenhum animal que está sobre a Terra, gente, que eles não têm o propósito de servir a outro.
não existe uma folha que caia na floresta que não tenha uma utilidade, mesmo que seja um matinho, que às vezes a gente, né, quer arrancar e não tenha utilidade. Toda árvore plantada, gente, todo fruto serve para mantimento do homem e dos animais, e vice-versa, né? O homem também, os animais também têm um papel para manter as árvores, as plantas vivas. A gente estuda muito isso em biologia, né? Tem aqueles ciclos que você vê um monte de flechinha acontecendo, mostrando um para o outro. Quando a gente olha, né, o trabalho das formiguinhas, as abelhas, né, que produzem o mel é bom para uma gripe, tem até o própolis, que é o que eles usam ali para fechar a caixinha delas, é ótimo para matar, para cicatrização, para não dar problema com bactérias. Você fica pensando assim, gente, peraí, tudo isso, gente, todos esses detalhes, todos esses cuidados foram feitos pelo Senhor. E você vê que um serve o outro, né? O único lugar que a gente vai ver na natureza, né, que não tem essa prontidão de servir é no coração egoísta do homem. Por quê? Porque foi corrompido pelo pecado. Essa é a verdade. Quando a gente olha, então, né, as flores, a beleza, né, de uma flor, o perfume de uma flor, por que Deus fez ela? Por que ela criou essa flor de uma forma tão bonita? Também com o papel de servir. Aqui eu coloquei para vocês, só para vocês lembrarem um pouquinho, quando a gente pensa na biologia, né? Todos os rios, todos os riachos, eles vão para onde? Vão para o mar. E o mar recebe tudo isso para quê? Para dar. Então, de novo, vem tudo para o mar, vira vapor, volta para a terra, que rega a planta. Gente, essa é a verdade, a lei da vida. Quando a gente olha os próprios anjos, gente, os anjos eles não vivem para o próprio interesse deles. O trabalho deles, incessante, é de servir a raça humana caída. Uma raça humana, gente, que não merecia a proteção deles, não merecia a atenção, o cuidado, a dedicação que eles têm. Mas eles servem dia e noite com o interesse de nos proteger, nos levar para mais perto de Deus, né, para nos conduzir. Então você vê que existe uma lei que rege todo o universo e que essa harmonia foi quebrada no céu, quando Satanás falou assim, não, peraí, eu quero receber, mas eu não quero servir. Então, quando ele vem, ele traz isso para a Terra e ele coloca que o caráter dele, né, egoísta, agora ele fala assim, não é, Deus é um tirano, ele que quer adoração só para ele, e ele distorce toda essa imagem, trazendo então ruína e tristeza. Imagina se a gente olhasse para o mundo e todo mundo fosse preocupado em fazer o bem para o outro. Não buscar os próprios interesses em servir o outro. A gente não ia ter roubo, não ia ter assassino, não ia ter adultério, não ia ter nada disso, gente. Por isso que quando a gente olha para a lei do Senhor, se resume em quê? Em amar a Deus e em amar o nosso próximo, né? E esse amor tem como sua maior demonstração servir, né? Não servir pensando assim, nossa, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar aquilo depois, mas sim de forma totalmente genuína, né? Sem buscar a exaltação própria, mas sim para levar e fazer o outro feliz. Então, a gente vê Jesus vindo para essa terra e o ministério dele, gente, foi totalmente abnegado, revelando o caráter dele, revelando o amor dele, né? O amor, eu falei para vocês no estudo passado, o amor, ele não pode ser forçado, ele não é obtido através da força, só o amor desperta o amor. E Jesus, ele diz assim, olha, eu nada faço por mim mesmo. O Pai que me enviou, eu vivo pelo Pai. Ele vai dizer lá em João, eu não busco a minha glória, mas aquele que me enviou. Até nos últimos momentos de aflição, ele fala assim: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, olha isso, gente. É esse tipo de caráter que o Senhor quer colocar em mim e em você. Essa transformação que o Senhor quer trazer para a gente também. Então, quando a gente vê o propósito de Deus de salvar o homem, a gente vê Deus revelando esse caráter de amor, revelando essa lei da vida, né? E quando a gente para pensar que, cara, o rei do universo se tornou um bebezinho. Vocês já pegaram um bebezinho bem pequenininho, recém-nascido no colo, gente? As mães aqui do grupo lembram quando os filhos de vocês nasceram? Eu falei pro meu esposo, né, semana passada,
Porque onde eu tô trabalhando, ela tem uma bebezinha recém-nascida também. E aí eu peguei no colo, você olha para aquele bebezinho e você fala assim, gente, ele precisa de você para tudo. Se você dá um descuido, ele não aguenta, ele não sobrevive sozinho. E aí você para pensar que o Deus Universo, que eu tava falando para vocês, que ele criou todas essas coisas, agora ele vem e se faz um bebezinho. A fragilidade de um bebê. Falei com a amiga Aline sobre isso essa semana também, né? Que inclusive a coincidência, né, do assunto. O livro dela falou sobre isso também da vulnerabilidade do bebê. Eu falei, uau, incrível. Esse pensamento, assim, para mim é algo assim que eu fiquei reflexiva por vários dias, pensando Jesus sendo um bebê, o rei do universo sendo um bebê. E se você para pensar, gente, que é uma humilhação, que o rei do universo, o criador de todas as coisas, ele se faz homem. Ele se fez carne, né? Imagina Satanás talvez vibrando, achando que ele tinha conseguido diminuir a glória de Deus, né? Fazendo com que o Senhor se tornasse um homem. Porque a palavra de Deus fala que o homem ele foi criado um pouco abaixo dos anjos, né? Então imagina ele vendo todas as coisas acontecerem sem entender exatamente o que estava acontecendo. Mas Deus com um plano por trás de tudo. E aí, gente, eu acho muito lindo, porque o livro de Lucas, ele vai trazer mais detalhes sobre a apresentação de Jesus. E eu gosto quando... Gente, eu gosto de todos os mínimos detalhes. Eu gosto porque Lucas, ele fala até o nome do anjo, né? E Lucas, ele fala que foi o anjo Gabriel, que chega até Maria, ainda uma virgem, né? Tinha José, né, o prometido dela. E aí o anjo fala assim: olha, salve agraciada, bendita seja vós entre as mulheres, né? E bendito seja o fruto do seu ventre. E ele fala: olha, você vai ficar grávida, do Espírito Santo, e vai acontecer isso, e o nome dele vai ser esse. E qual que é a resposta dela, gente? Ela era uma mocinha, gente. Ela era uma. Você pode pensar, mais ou menos uma idade de uma adolescente. Qual que é a resposta de Maria pro que o anjo fala para ela? Eu sou serva do Senhor e cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Uau, ela não ficou preocupada. Ai, mas o que eles vão falar de mim? Ai, mas o que que vai ser? Ai, porque eu vou ficar, né? Vai ficar complicado para mim. Ai, se José não me querer mais. Não passa nada disso na cabeça dela. Ela fala assim: eu sou serva do Senhor e cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Às vezes a gente até evita de falar em Maria, porque tem tantas complicações, né? Pensando em outras religiões, questão de veneração e tudo mais dela. Mas Maria é uma mulher que é é uma mulher que é um exemplo para gente. O posicionamento dela, mesmo sendo tão novinha, de obediência, de fé e confiança no Senhor. E para que ela fosse escolhida, né, gente? Para ser a mãe de Jesus. Então, imagina. A Rafa fala assim: olha, as meninas daquela época aguardavam o cumprimento da profecia, e Maria creu verdadeiramente que ela foi a escolhida e acolheu a vontade do Pai. Uau, é muito bonito. Ela, de fato, ela creu, ela acreditou e ela foi fiel, ela fez como ela deveria fazer de fato. Então, aqui, é, ela engravida. Ela, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do período da gestação. Quando a gente for falar de João, né? A gente vai falar quando ela tá grávida, vai contar para a mãe de João e tudo mais. Aqui a gente vai focar mais mesmo nesse momento do nascimento de Jesus. Ela fica grávida. Resumindo, imagina, a mulher aparece grávida. José fala: peraí, mas não aconteceu nada. E diz que ele planejava, né? Ele planejava até deixar ela, porque o anjo vai aparecer para ele, vai falar assim: olha, não temas, né? Explica toda a situação. E José escolhe também ficar com Maria e passar por todas as. Imagina, gente, de fato é um cumprimento, mas o povo de Israel não estava preparado para o cumprimento disso. Então, imagina, né, desde o começo ali da gestação. Toda a pressão social envolvida nisso. José, eles ficam ali juntos, tal. O que que acontece? A gente vai ver um decreto de César Augusto que faz com que eles vão para Belém. Por que que eles precisam ir para Belém? Porque tem um cumprimento da profecia que fala assim que o Messias nasceria de Belém, certo? Então a gente vai ver eles voltando para lá. E quando eles chegam na cidade de Belém, o que que acontece? A Bíblia não fala que eles eram da linhagem de rei Davi?
certo? Eles eram de linhagem real. O Messias estava para nascer. Gente, eles tinham as profecias. A gente estudou Daniel, que fala exatamente, a gente consegue saber até o ano que Jesus ia nascer. E o povo não estava preparado. Imagina a festa que não tinha que ter. Imagina o lugar que não tinha que ter sido preparado para Jesus. Mas a verdade é que não tinha nem, poderia dizer nas palavras de hoje, né? Não tinha uma hostelaria, não tinha um hostel, não tinha nenhum lugar para eles ficarem. E o único lugar em que foi possível eles ficarem era onde ficavam os animais. Era onde ficavam os animais. E ali, gente, o nosso Messias nasceu. No meio dos animais. Imagina, né? Não tinha conforto nenhum, gente. Imagina, não tinha colchão, não tinha nada. Uma mulher tendo o filho, o primeiro filho ali. Imagina toda a situação. Ninguém estava preparado. Não teve uma festa na cidade, não teve um, uma comemoração da parte do povo que tinha sido escolhido, gente, um povo que tinha sido separado, não teve nada disso. E eu fico imaginando nessa cena, eu não sei vocês, mas eu gosto de pensar no quadro geral. Eu gosto de pensar assim, o que que se passava na cabeça dos anjos, vendo que aquele povo que eles também trabalharam, né, através dos séculos e séculos, o povo escolhido, separado, agora finalmente Jesus nasce e o quê? Nada. Nada. Os sacerdotes, gente, que dia e noite ficavam fazendo a oferta do cordeiro e tudo mais. Lembra das leis cerimoniais que aconteciam no templo que apontava para quê? Para o nascimento de Jesus. Eles, pelo menos eles, tinham que saber que estava chegando o dia. Mas nada. Qual caneta você quer? Desculpa, meninas. E não tinha nada. E isso, assim, é assustador para mim. É assustador. Porque aonde parece assim que quando eles encontram os os pastores, né? Parece assim, eu tenho a impressão de como se eles tivessem procurado alguém para poder compartilhar. E foi ali, no meio daqueles pastores, que eles encontraram os corações abertos para celebrar o nascimento de Jesus. Não já pararam para pensar nisso? Imagina, né? Eles sobrevoando pela cidade, talvez não encontrando ninguém, até se passar pelo campo e entender, né, que aqueles ali, aqueles pastores, de repente eles estavam conversando sobre a vinda de Jesus, a gente não sabe de todos os detalhes. Mas se eles foram celebrar com os pastores, eram porque eles eram os únicos que estavam com o coração aberto para receber a mensagem. E aí eu falo assim que eles deviam estar com muita expectativa, porque anjos e anjos cantam celebrando. E a palavra de Deus fala assim, deixa eu encontrar aqui. Lucas, capítulo 2, 8 ao 20, ele fala assim, fala que é na mesma região, né? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor e a glória do Senhor os cercou de resplendor e ficaram atemorizados. O anjo disse: Não temais, eu vos trago notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um menino envoltos em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens. Tem uma outra tradução que fala assim: boa vontade para com os homens. E, gente, imagina então, os céus se enchem, os anjos cantando assim, como se eles não conseguissem conter a alegria de que finalmente Jesus tinha nascido. E aí, qual que é a reação deles? Peraí, vamos para a cidade ver o que está acontecendo. E eles vão, então, até onde Jesus estava, e de fato eles encontram o rei do universo numa simples manjedoura. Alguém quer fazer algum comentário? Fico impressionada, assim, com como deve ter sido para esses pastores. Porque um exército de anjos comemorando e resolve compartilhar com eles, assim. Eu não, nem consigo dimensionar como deve ter sido tremendo, assim. Uma experiência, nossa, sobrenatural.
especial, Rafa. Até, deixa eu até pegar aqui uma. E acho que vai um pouquinho daquilo que você estava falando, Thay, é que para mim é engraçado pensar que realmente não existia disponibilidade em lugar nenhum, mas sim dentro do ambiente mais humilde possível, né? Então ele poderia ter nascido num palácio, como ele merecia, poderia ter nascido num berço banhado a ouro, mas ele nasceu ali no lugar que precisava ser cumprido, né? A profecia. Então tudo é feito de uma forma muito perfeita. Sim, amém. Você vê como Deus, né? Tem muitas profecias, gente, que aponta para o Salvador e todos os mínimos detalhes, as coisas todas tinham que se alinhar. E mas Deus mesmo, né, na manjedoura, ele enviou anjos para cuidar de Jesus, para também você ver que enviou anjos para que não se passasse despercebido o nascimento de Jesus. Houve aqueles, né, mesmo que poucos, que entraram para celebrar o nascimento de Jesus. Rafa, quando a Rafa falou assim, nossa, né, que especial. Imagina, gente, que privilégio poder ver anjos cantando. Não só um, mas milhares iluminando o céu. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas essa conexão, né, acontecia só naqueles tempos. Meninas, eu falo para vocês, a mesma conexão, a distância entre a Terra e o céu não ficou mais longa conforme os tempos foram passando. Essa conexão ainda existe hoje, mesmo que os nossos olhos não possam contemplar. Anjos de Deus sobem e descem e procuram aqueles que estão com o coração aberto, gente, para compartilhar as boas novas do Evangelho. Amém. Louvado seja o Senhor, amiga Aline. Amém. É emocionante, é emocionante. Muitas vezes a gente lê, ouve, mas quando a gente para, né, para imaginar, refletir todas essas coisas, gente, é impressionante. É impressionante que o nosso coração, assim, nunca fique cauterizado, sabe, com essa influência e, e discernimento, né, do que realmente aconteceu e que aconteceu tudo isso por amor de mim e você. A Ana levantou a mão, pode falar, amiga. E muito forte, amiga. Eu fazendo um estudo com o Rodrigo Silva, e ele falou da questão do nascimento de Jesus, que o lugar que ele nasceu, que Cristo nasceu, não foi bem, né? Eles não procuraram um hotel, porque na cidade lá não tinha hotel. Era a casa de um parente, e esse lugar que eles ficaram, porque assim, pra pensar, uma menina virgem engravidou, ela ficou muito meio que mal falada, né? Ela foi muito julgada, o que a Maria passou também foi muito pesado, assim, grávida, sem casar ainda. Essas questões da família ficou com vergonha de ter ela em casa e deixou, tipo, esse lugar. Então vocês podem ficar lá. Porque existia um quarto de hóspedes, né, na casa. É por isso que o Rodrigo fala o nome, agora eu esqueci, mas eu anotei. Que no hebraico, assim, a tradução traduziram para hotel, mas não foi hotel que eles procuraram. Foi tipo uma casa de hóspede de um parente, que eles tinham muito parente lá. E eles não quiseram deixar eles Acho lá, que né, foi por causa dessa fama hospedaria, da Maria, amiga. e deixaram eles lá no. Isso, hospedaria, isso. Hospedaria. 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 Não, não é essa hospedaria né, que falam, e eles não quiseram deixar a Maria lá com José. Então você vai ter Jesus lá com os animais. Assim, foi bem forte, assim, sabe? Bem tenso o que eles passaram. Sim, imagina, né? Uma... Gente, eu não consigo. É porque hoje ainda a nossa mente, né, mais ocidental, 2.000 anos depois, mas ainda assim, né? A Rafa falou, hoje ainda tem essa questão de mãe solteira. Imagina naquela época, pro Oriente Médio, né? Para aquela região, como é que não era? Então, gente, não foi fácil. Eu falei para as meninas, você entrou um pouquinho depois, mas eu falei para elas assim que ela ela responde assim, Senhor, cumpra, eu sou sua serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. E José, claro, o anjo falou com ele, mas ele também vai junto, mas eles sabiam que não ia ser fácil. O chamado deles não foi fácil, gente, mas eles cumpriram. Além de ser excluída, ela resolveu estudar. Ah, tá. Achei que ia fazer um comentário de Maria. Você viu que eu fui lendo como se fosse Maria, né? Ai, ai. Mas, gente, é muito bom. Eu vi um estudo que ele fala também, mais detalhes, assim, mais profundos. É bem interessante.
Deixa eu ver. Uma coisa até aqui que eu estava colocando nas anotações do estudo, né, falando dessa conexão entre o céu e a terra. Gente, enquanto a gente faz as nossas coisas do nosso dia a dia, os nossos trabalhos, os nossos estudos, né, a gente pode ter o céu muito perto de nós. Então, os anjos, como eu falei, eles estão sempre com a gente, eles estão assistindo os nossos passos, né? Eles vêm e Lembrei vão outro nome conforme a também ordem que eu de vi na outra Deus. tradução. Oi? A Rafa falou o nome do que da tradução? Eu não entendi. Cortou o áudio. Aí eu Tá vi que é mudo. hospedaria. E na outra tá escrito estalagem, mas tá na mesma. Hospedaria ou estalagem. Hospedaria e estalagem. Tá falhando um pouquinho, amiga Rafa. Hospedaria e estalagem. Nos comentários. Então, nossa, é muito forte. E você vê, né? Vai vir os acontecimentos da vida de Jesus. A gente fala agora do nascimento dele, né? Que não passa batido. A gente comentou da indignação, talvez, dos anjos, né? Talvez ficaram pasmados. Sabe quando você fica chocado, não acreditando no que você está vendo? Eu imagino que essa foi a reação deles. Celebraram depois com os pastores. E aí, gente, não é nessa hora que vem os três reis magos, tá? A gente vê muitos desenhos, né, de três reis magos chegando na manjedoura nessa parte. Não é nesse momento que acontece. A gente vai falar um pouquinho deles. Provavelmente não. Eles eram de uma terra muito distante. Então, até eles chegarem, vai algum tempo de viagem. Antes deles chegarem, a gente vai ter mais um acontecimento na vida de Jesus, que é o quê? A apresentação. Então, né, tinha todos os procedimentos, a lei de Moisés, e a gente vai ter o quê? A apresentação. Aqui é eles vindo para Belém, como eu falei para vocês, e a gente vai ter a apresentação, então, de Jesus no templo. E o que que acontece nessa apresentação, vocês lembram? Então, qual que era o costume? Qual que era o que que a lei cerimonial pedia? Que os primogênitos, eles fossem apresentados a Deus no santuário. Lembra disso? Então, o que acontecia? Por que, né, que isso acontecia? Era um procedimento que acontecia desde que o povo veio do Egito e Deus livrou todos os primogênitos. Lembra que passou sangue na porta, então tem todo o significado do sangue na porta, né? O primogênito se circuncidava também, né? Tem esse processo de circuncidação. Assim, depois de bebezinho e tal, vai ter um tempinho ali, tem que circuncidar, ele tem que passar por todos esses processos. Aconteceu com Jesus também. Então, a gente tem, né, a apresentação de Jesus como primogênito da família, e a gente vê que o Senhor, ele prometeu o primogênito do céu para salvar os pecadores. Então, toda vez que a família ia e apresentava o primogênito, consagrava o primogênito para o Senhor, era para eles lembrarem o quê? Que o Senhor enviaria o primogênito dele para salvar a humanidade, né? Então, agora, gente, imagina, eles faziam isso, né? No caso, eles tinham que dar uma oferta também. Qual que era a oferta pedida, a ideal? Um cordeirinho. Só que quem não tinha dinheiro para dar um cordeirinho, eles faziam o quê, gente? Davam um casal de pombinhas, davam um pombinho. Então, dava um animal que era mais em conta e Deus aceitava mesmo assim. Então, a gente vai ver isso, gente. Jesus, ele não precisava de um resgate, porque ele não era pecador. Jesus era o próprio Deus, mas ele vai, ele cumpre todos os protocolos e você vê ali, né? Aquilo que significava, não, a gente vai apresentar o primogênito, porque o Senhor vai mandar o primogênito para salvar. Agora a gente vê o cumprimento disso, vendo Jesus, o primogênito, sendo apresentado, agora feito carne para finalmente resgatar os seres humanos. Então, quando tem essa cena, foi uma das cenas que eu gostei muito, assim, de receber, de ler, porque tinha Simeão, e Simeão, a Bíblia fala que ele era um homem justo. Ele era um homem justo, quer ver como que a palavra de Deus fala? Acho que é no verso 29 do capítulo 2. Não, aqui é mais pra frente. Fala assim, que ele era um homem justo e temente a Deus e que esperava a consolação de Israel.
E aí ele fala assim, olha, que o Espírito Santo cai sobre ele. Então eles vão no templo apresentar Jesus. Simeão entra, gente, ele toma Jesus nos braços e ele tá cheio do Espírito. E ele começa a falar assim, olha, agora o Senhor despede em paz o teu povo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. E diz que, olha só, o pai e a mãe do menino admiraram-se das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se revelem os pensamentos de muitos corações. Olha, essa palavra é para uma mãe. E uma espada atravessará também a tua própria alma. Porque isso, gente, é uma mãe. Você já parou para uma mãe? Eu acho que para Maria, ela também tinha uma provação, uma tentação no sentido de que é o meu filho, então aquela coisa maternal. Mas peraí, ele é Deus. Eu fui usada para ele nascer, mas aquela afeto, coisa maternal, gente, era dela, não tinha como desligar disso. E a Bíblia fala que uma espada atravessaria a própria alma. Imagina a dor dela, né? Ver como Jesus foi tratado, depois como ele morre, tudo. E claro, Jesus ainda, mesmo na morte, ele pensa em confortar ela, dizendo, ó, João, essa aqui é a tua mãe e esse aqui é o teu filho, né? E aí, o que que acontece no meio do tempo, gente? Quem que aparece? A Ana. A Ana é um nome bíblico, eu não sei se todos vocês sabiam, mas a Ana é um nome bíblico, a Ana aqui, ela é uma velhinha, uma senhorinha, então a gente vê É isso que eu Simeão queria entender melhor. profetizando. Oi? Eu queria entender melhor sobre essa Ana. A Ana, ela era uma senhorinha, né? E ela era uma profeta. Tem muitos profetas, gente, que são não canônicos. Então a gente vai, se eu não me engano, Débora é uma também, que a gente vê falar que era profetisa, mas a gente não vê as profecias dela sendo faladas ali na Bíblia, mas tinha outros profetas, né? Então alguns profetas são não canônicos e Ana é uma delas. Ela chega, a palavra diz que ela era uma profeta, e ela passa a confirmar o que Simeão estava dizendo. Imagina até o susto de José e Maria, né, vendo toda aquela cena. E ela disse que era viúva de quase 84 anos e que ela não se afastava do templo. Ela estava ali o tempo inteiro servindo a Deus com jejuns e orações de dia e de noite. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, gente, mesmo esse momento de apresentação, que talvez os outros ali que estavam vendo criança sendo apresentada todo dia não deram muita bola, naquele momento a apresentação de Jesus, de novo, não passou despercebida. Não passou despercebida. E aqueles que estavam com o coração abertos, né? E mesmo os outros ali tiveram uma oportunidade de reconhecer aquele momento, de reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias, o Messias prometido. A gente está quase finalizando o nosso estudo. Eu quero ir para a última parte agora, que a gente vai falar dos reis magos, né? Mas antes disso, aqui tem um trecho do estudo que eu queria compartilhar com vocês, é que você para pensar, né, que Satanás, ele, ele aborreceu a Cristo no céu, por conta da posição, né, que ele tinha, ele não estava satisfeito, depois ele vem, ele fica empenhado em estar sempre colocando dificuldade para Jesus cumprir o ministério na terra. A gente vê esse ódio que Satanás tem especialmente por Jesus, gente, desde o começo. Você vê hoje, você vê se manifestando, né, nos estudos ali, quando Herodes vai mandar matar as crianças, quando eles têm que fugir, você vê várias coisas acontecendo durante a vida de Jesus, revelando esse ódio que ele tem por Cristo. Ele tem uma implicância direta com Jesus. Você vê Hollywood, é sempre o quê? É sempre uma distorção. Que, na verdade, que Satanás, na verdade, era o verdadeiro herdeiro, que ele era o filho. Se você vê todos esses filmes de heróis e tudo mais, sempre contando essa história. E que é a história que ele conta para todas essas pessoas que, né, são da linha do ocultismo.
Às vezes a gente pensa assim, por que as pessoas defendem Satanás? Porque eles acreditam nessa mentira que ele conta, de que ele era o herdeiro, que as coisas eram para ele, que ele que, na verdade, é o merecedor de todas as coisas. Então a gente vê um ódio, né? E também Satanás como sempre querendo roubar aquilo que pertence a Deus, né? Aquilo que pertence, os atributos que é de Deus, tudo nisso a gente vai ver Satanás com um ódio absurdo contra Jesus. E aí você pensa assim, poxa, quando Jesus estava um bebezinho, tão frágil, gente. O Senhor não pôde contar com seres humanos para que Jesus fosse protegido. Vocês estão entendendo? Isso não, o Senhor não pôde contar com os homens, porque os homens estavam que aliados com Satanás. A nação que era a nação que o Senhor estava preparando não foi preparada, não se preparou para aquele momento. Gente, se não fosse a proteção dos anjos, Jesus não teria sobrevivido, né, pequenininho contra os ataques do inimigo. Então, aqui a gente viu o ministério incessante, trabalho incessante dos anjos de Deus guardando o pequeno Jesus. Aqui, deixa eu ver os comentários de vocês. Fazer o sacrifício, igual no tabernáculo, né? A Aline foi comentando. O último comentário, a Ana diz assim: se o Senhor conseguiu convencer um terço dos anjos do céu, imagina os homens, né? Imagina, né, gente? Um terço dos anjos do céu. Por isso que eu falo para vocês que quando Jesus ele vem para revelar o caráter, e a nossa terra tão pequenininha, é o livro de estudo do universo, é o livro de estudo, gente, não só para os seres humanos entenderem quem é Deus, mas para os próprios anjos do céu. Por que o conflito demora tanto tempo para terminar? Porque precisa ficar claro para todo o universo quem é Satanás e quem é o Senhor. Porque Satanás, ele colocou uma pulguinha na orelha de todo mundo quando ele começou a atacar o reino de Deus. Eles não conheciam o que era mal, eles não conheciam o que era pecado. Porque o que era? O pecador devia morrer. Quando morreu o primeiro pecador, não estava claro ainda o caráter de Satanás. Só fica extremamente claro quando Jesus morre na cruz, porque Jesus era um inocente e Satanás quis matar mesmo o inocente. Mas essa é uma conversa mais profunda para um outro momento. Quero finalizar o estudo de hoje com vocês, dizendo sobre as visitas dos magos. Eu não gosto muito, particularmente, dessa palavra magos, porque lembra uma coisa mais, tipo, como se fossem bruxos, né? A palavra de Deus, na verdade, traz eles como uns filósofos. Se você parar para pensar, tinham pessoas muito estudiosas da natureza, da astronomia, né? E esses homens, eles eram pessoas sinceras, que não eram do povo de Deus, né? Se parar para pensar, eles eram gentios, de terras longínquas, mas de que alguma forma ouviram falar da palavra de Deus, das profecias do Messias prometidos. E qual palavra será? Da onde foi que eles ficaram sabendo? Provavelmente dos escritos de Balaão, tá bem? Porque Balaão, ele vai falar lá em Números, capítulo 24, verso 17, assim: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Então você vê que esses homens estudaram, estiveram em contato com essa profecia. Quando eles viram a estrela, gente, e eles entenderam, peraí, isso aqui não é uma estrela comum. Isso aqui não é qualquer estrela. Peraí, mas a profecia não diz isso? E eles foram atrás pela fé. Eles não sabiam onde eles iam chegar exatamente. Vocês já pararam para pensar nisso? Que eles não sabiam onde eles iam parar, o que ia acontecer na estrada? Eles só iam poder viajar à noite, porque é só à noite que dá para ver a estrela, né? Durante o dia, então, eles tinham que parar. Quanto tempo que levou até eles chegarem? E quando eles chegam finalmente, né, à cidade, um pouquinho antes de ver Jesus, eles chegam para Herodes e falam assim: cadê o rei dos judeus? Né? Imagina eles assim: tá, peraí, o rei dos judeus nasceu, todo mundo vai estar em festa? E eles chegam perguntando: cadê o rei dos judeus? E um olha para a cara do outro e fala assim: peraí, que história é essa? E, gente, mesmo nesses ciúmes que Herodes teve, né? Porque você vê que Herodes, ele é meio dissimulado. Ele vai falar assim: peraí, podem ir, depois que vocês acharem ele, volta aqui e me fala para que eu possa ir até ele, que possa adorá-lo. Qual que era a intenção dele? Era matar o concorrente do trono, né? Uma ameaça ao rei de Deus, como assim? Né? Ele ia querer eliminar qualquer pessoa que pudesse ser uma influência para ele perder o reino dele. Então a gente vê ali nessa cena de ciúmes de Herodes,
ele quer entender o que está acontecendo, vai até os principais, ele fala: que história é essa? O povo fala: não, é que a profecia diz que ele vai nascer em Belém. Então, mesmo nisso, você vê que é uma provisão de Deus para o povo voltar para as escrituras, ver que, peraí, alguma coisa está acontecendo, mas tiveram mais uma oportunidade que foi desperdiçada. A gente vê que eles não, mesmo lendo as escrituras ali de novo, indo falar para o Herodes, não fez diferença nenhuma. E esses homens, eles foram direcionados pelo Senhor, finalmente eles chegam, né? Dão os presentes para Jesus. E uma coisa que eu falo para vocês, que é uma das provas que eu falo como que a gente tem que ir ser uma bereana, porque na nossa cabeça muitas vezes é o quê? 3 reis magos, não é? Vai fazer o desenho, fotos, você vê 3. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento que era 3, gente. Podia ser 2, podia ser 5, podia ser 10. 3 eram os presentes, né? Os tipos de presentes. E nesses presentes a gente vê a provisão de Deus para que depois, quando Herodes manda matar as crianças, eles possam sobreviver indo para o Egito, né? Então a gente vê a provisão de Deus mesmo nos presentes deles para que eles conseguem viver. Marcinha fala assim: essas fotos me lembram quando estudei com o Testemunho de Jeová. Gente, eu não sou testemunha de Jeová, mas, Marcinha, eu pego algumas fotos deles, porque, sinceramente, os desenhos deles são os melhores de ilustração, porque é muito difícil você conseguir alguma ilustração específica de uma cena, e normalmente eles têm. Então eu gosto, não é uns desenhos bonitinhos, assim, sabe? Que tem uma expressão legal. Então eu gosto de pegar deles mesmo. É difícil, gente. Se vocês forem pesquisar para ver cenas específicas, vocês vão ver como que tem umas fotos nada a ver. A Aline fala assim: amiga, depois posso ler um trechinho do meu livro? Claro, amiga, com certeza. A Nicole: gente, eu fui enganada a minha vida toda. Achei que eram 3. Você não é a única, viu, Nick? A Marcia falou que gosta. E a Rafa falou: eu também pensava assim, Nicole. Gente, eu sei, porque isso aconteceu comigo também. Já tá todo mundo no mesmo barco. Então, gente, olha só como que a gente tem que conferir nas escrituras. Isso aqui é um exemplo simples, né? Uma coisa tão bobinha. Imagina, então, os assuntos que são sérios, né? Que a nossa salvação está em jogo. Será que vale a pena a gente colocar isso na mão do outro e seguir cegamente o que o outro está dizendo? Não, a gente nunca vai perder nada indo conferindo e relendo para a gente tirar as nossas próprias conclusões e aprender por nós mesmas, né? Com o Espírito Santo. Enfim, por fim, né? Quando Herodes percebe que os magos não vão ter. Não, mais ou menos assim que aconteceu com os magos, foi que nem mãe fala pra gente, na volta a gente compra. Eles meio falaram assim pra Herodes: Herodes, tá bom, na volta a gente passa aqui. E não passaram, anjos apareceram para eles. E de lá eles foram por outro caminho embora. E Herodes fica doido da vida. E o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos, né, de 2 anos para baixo. E aí eles fogem para o Egito. Herodes é cruel, ele é macabro. Você vê esses reis, né? Tem Herodes, depois a gente vai para Roma, assim, que a gente tem alguns relatos do que eles faziam. Você fica chocada como que uma pessoa numa posição de poder, do que ela é capaz de fazer para não perder o poder, né? Bom, meninas, agora sim, deixa eu só colocar essa aqui de novo. A gente vai ver, então, Herodes possesso de raiva, mandando matar todas as crianças abaixo de 2 anos. O Senhor já tinha provido uma provisão para a família. Eles vão para o Egito, ficam lá até Herodes morrer e depois eles voltam. Nisso, a gente vê o quê? O cuidado de Deus. E não só isso também, a gente vê... Olha, né? Para mim, assim, não tem como não pensar no povo de Israel. Tudo que Deus fez por eles, todas as mensagens de arrependimento, todos os atos de misericórdia. Não tem como olhar para esse povo e você não ficar espantado da forma indiferente que eles receberam o Messias. Não tem como. Sabe, quando você olha para Jesus vir, né, se fazer como homem e ser recebido de uma forma tão rude, tão ingrata, e pensar que ele fez tudo isso por amor em resposta ao que ele tem. Um povo indiferente, que não aceita Jesus por quê, gente? Porque eles queriam
a supremacia nacional. Eles queriam ser livres do jugo de Roma. Eles queriam dominar sobre todas as nações e queria como se fosse nos outros tempos, que agora eles fossem destruindo todas as outras nações dos gentios. Eles não queriam que o mundo se convertesse, eles queriam ter poder e supremacia pelo mundo. E muitos ainda esperam isso, tá? Só que Jesus, ele não veio para libertar o povo, né, das cadeias de Roma, que foi porque consequência da desobediência deles. O Senhor, ele veio para libertar o homem do pecado e das garras de Satanás. Muito mais do que sucesso nessa terra, do que uma influência política nessa terra. O reino de Deus transcende todas essas coisas. O livro de Daniel fala que a pedra, né, cortada não por mãos humanas e atinge os pés da estátua de Nabucodonosor, simbolizando que ele destruiria todos os reinos dessa terra e ele teria então o seu próprio reino. Essa terra aqui, gente, ela vai ser completamente destruída. Ela vai ser completamente destruída, vai passar 1000 anos descansando e depois tudo será recriado. Aqui não tem muito jeito não, gente, não tem remendo. E Deus, cheio de sabedoria, sabe muito melhor, né, do que nós. E a palavra de Deus fala que ele vai fazer tudo de novo, ele vai restaurar tudo de novo. Eu imagino que a beleza que ele fez lá no começo pro Éden agora vai ser muito mais. E esse planeta aqui, gente, vai ser um motivo de glória e louvor de todo o universo para toda a eternidade. E vai ficar claro para todo mundo que Deus é bom, que Deus é justo e que o que ele pede, né, a sua lei também é justa e é boa. Amém? Amiga Aline, quer compartilhar com a gente, então? A amiga Aline queria compartilhar um textinho para a gente conduzir. Uhum. Milagres grandiosos estão descritos nas escrituras, mas sem dúvida nenhuma o versículo de abertura da Bíblia relata a maior manifestação sobrenatural já registrada na história. Sim, aqueles que lemos, o que a Tawane leu em João 1, João 1,14 é um milagre mais inimaginável do que a própria criação. João está afirmando que o Criador do universo entrou na história da qual ele próprio é o autor. Ele se revestiu de carne e sangue e nasceu como homem. Caro leitor, eu acredito que nós ainda não acessamos a dimensão do que esta afirmação do apóstolo expressa. Nós estamos lendo o que aquele que disse haja luz, aquele que criou cada planeta, cada estrela, cada criatura do mar, havia tomado a forma de um homem, a qual nascera de uma mulher. Depois de 9 meses de gestação de uma virgem que morava numa vila pobre, improvável de Israel. Aquele que sustenta o universo, governa sobre todas as coisas, veio ao mundo na vulnerabilidade de um bebê e precisou ser alimentado, limpo, sustentado por aquele que era a obra das suas mãos. Aquele que projetou as pernas teve que aprender a andar. Aquele que confundiu as línguas em Babel teve que aprender a falar. Ele nasceu, cresceu, passou por tudo que passamos para sem pecar. E a pergunta que fazemos é por quê? E a resposta é simples. Ele veio para nos salvar da maldição da morte. Jesus cancelou o nosso escrito de dívida para com Deus, rasgando-o na cruz. E quando você tem a dimensão disso, de que ele passou por tudo que passamos, para que antes a gente estava vivo e estava morto, e hoje estamos vivos e vivos em Cristo Jesus. E aí lá na frente ele vai falar sobre contemplação. Eu até coisei aqui rapidinho. Ó, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Essa seria a sua resposta. Contemplar o pai é o que movia Cristo em sua jornada. Ele não fazia coisas para o pai, mas envolvia com aquilo que estava fazendo. Por isso, Jesus é a imagem visível do Deus invisível, porque a imagem daqueles que contempla é por quem é fascinado. O que adoramos, o que contemplamos é o que somos. E quando eu tive noção do que é a contemplação, do que é Jesus, eu falei, nossa, cara, como é que a gente está vivendo? E é muito forte. E quando a Tawane começou com o estudo, eu não estava lendo esse livro, eu estava lendo outro. Antes da nossa primeira aula, amiga. Cara, eu parei de ler o outro. Eu falei, eu estava incomodada. Eu falei assim, não vou. O livro estava lá, gritando em laranja. Aí eu falei assim, não vou ler. Parei de ler o outro pela metade e comecei a ler esse. E falei assim, gente, eu tinha que ter lido esse livro antes e casou muito bem com a aula.
Eu falei assim, nossa, é muito de Deus mesmo. Amiga, louvado seja o Senhor, né? O Espírito Santo ali falando, não, pode parar, que eu tenho outro livro para você. E eu fiquei assim, maravilhada. Olha, ele tá todo coisado. Tipo, eu acho que ele vai falar de todas as aulas nossas. É incrível, assim. É confirmação, gente. Deus, ele fala dessa forma, ele ensina por repetição pra gente. Manda lá no grupo, amiga, o livro para as meninas. Ó, o que eu vou fazer é muito feio, mas eu vou fazer. Ele tá autografado, tá? Ah, mas é legal, é legal. Eu comprei no site da Jesus Cop, mas eu acho que ele tem e-book. Ana, você tem um Kindle, não é? Então, eu acho que ele tem no Kindle. Ah, que legal, meninas. Louvado seja o Senhor. Eu vejo assim, Deus, uma confirmação que era o que a gente tinha que estudar agora mesmo, sabe? E eu fico pensando, a gente estuda Velho Testamento, a gente sabe várias coisas. Vocês sabem que eu gosto de sempre estar trazendo, né, Jesus no Velho Testamento, fazer essa conexão. E até, de novo, que estava conversando com a Aline essa semana, não adianta a gente saber todas as profecias. Não adianta a gente saber de tudo que aconteceu, de todos os fatos históricos, de verso, de cor e tudo, se a gente não conhecer quem é Jesus. Se a gente não conhecer quem é Jesus, não vai valer de nada. E até a Aline falou assim, né? Como que você vai amar aquilo que você não conhece? Como que você vai obedecer aquilo que você não conhece? Então, conhecer Jesus é tudo. E esse estudo, eu de coração espero que cada um de vocês aqui tenha um relacionamento, um encontro mais pessoal e mais profundo com Jesus. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração para cada uma de vocês aqui, tá bom, meninas? E vamos orando, não vamos desanimar, vamos juntas, tá? E eu creio que vai estar muito especial. Vamos fazer uma oração? Amiga Ana, quer orar pra gente? Tá, oro sim. Pai querido, Pai amado, louvado seja teu santo e poderoso nome, Senhor. Te amamos, te bendizemos somente a ti. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai, de mesa, onde estamos nos aprofundando na tua palavra, conhecendo o nosso Messias, nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Que ele possa reinar na nossa vida, nos nossos corações, na nossa mente. Que possamos, Senhor, cada vez mais profundo em ti, tua palavra, andando em obediência, santidade. Guarda nossas vidas, Senhor, que a sua palavra entre em nossos corações e dê frutos para o teu reino. Abençoa cada menina aqui, Senhor, e todas aquelas meninas também que não puderam estar presentes, Pai. Alcança, Pai. Nos levanta, Senhor, com sede e fome de ti, Pai. Já aprendemos mais da tua palavra, Senhor. Nos guarda de todo mal, Senhor, seja conosco no resto da semana, no final de semana e no início dessa semana, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço e te peço. Amém.